E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de hoje eu vou usar um aplicativo interativo para introduzir os principais conceitos dos vetores. Um vetor é uma forma de representar uma grandeza que necessita de um módulo, de uma direção e de um sentido. O módulo é o valor numérico atribuído a um vetor. Um vetor pode ser representado por uma seta desse jeito. Quando você altera o tamanho de um vetor, você também altera o seu módulo, ou seja, o seu valor numérico. Direção é a posição em que o vetor pode estar localizado. Essa posição pode ser na horizontal, na vertical ou na diagonal. Como exemplo, ele pode ser colocado aqui sobre o eixo Y no gráfico, de tal forma que se ele apontar para cima, temos aqui o sentido positivo do eixo Y. Se ele apontar para baixo, temos aqui um vetor para o lado negativo do eixo Y. Isso implica que os dois vetores estão na mesma direção, porém estão em sentidos opostos. A direção também pode ser válida aqui no eixo X, em que os dois vetores estão na mesma direção, porém em sentidos opostos. O vetor azul está apontado para o lado positivo do eixo X e o vetor laranja está apontado para o lado negativo do eixo X. Aqui é uma terceira situação em que os vetores estão posicionados na diagonal, eles estão na mesma direção, porém em sentidos opostos. É importante a utilização de uma régua para representar um vetor, já que o seu tamanho influencia na intensidade do valor numérico que ele representa. Vamos começar com umas regrinhas para as operações vetoriais. Suponha que uma pessoa esteja aplicando força sobre um objeto. Essa força pode ser representada por um vetor. Se dois vetores estão na mesma direção e apontados para o mesmo sentido, isso pode representar, por exemplo, duas forças sendo aplicadas sobre um objeto. E como as forças estão no mesmo sentido, isso indica que elas irão se somar. Vamos supor que cada vetor tem uma intensidade de 10 newtons. Isso faz com que a soma dos dois vetores tenha uma intensidade total de 20 newtons. Suponha agora que os vetores estejam indicando duas forças, mas agora apontadas para sentidos opostos. Isso indica que teremos uma situação semelhante a um cabo de guerra. Percebam que ao clicar em iniciar, o carrinho não se desloca nem para a esquerda nem para a direita. Isso é porque a força aplicada para a esquerda é exatamente igual à força aplicada para a direita, então uma acaba anulando a outra. Mas a partir do momento que um lado tem mais força do que o outro lado, ao clicar em iniciar, o carrinho já irá se deslocar para o lado vencedor. Então, para vetores que estão na mesma direção, porém apontados para sentidos opostos, devemos subtrair as suas intensidades. Como nesse caso aqui, os dois vetores têm 10 newtons de intensidade, então quer dizer que a resultante desses dois vetores será zero, porque um está anulando perfeitamente o outro. Mas quando um vetor tem intensidade maior do que o outro, a subtração desse vetor com esse vetor irá gerar um vetor resultante, cuja sua intensidade é a diferença entre os dois vetores. Podemos dizer que esse vetor aqui tem 17 newtons de intensidade, esse outro apontado no sentido oposto tem 10 newtons de intensidade. Então, esse vetor menos esse vetor resultará nesse outro vetor aqui. O vetor resultante é bem simples de entender. Vamos supor aqui nesse cabo de guerra em que um lado está vencendo o outro. Veja que do lado direito tem 200 newtons de força e do lado esquerdo tem 150 newtons de força. Desse modo, o carrinho irá se deslocar para a direita, já que a maior força está sendo aplicada para a direita. E a força que irá representar o seu deslocamento para a direita é igual à diferença entre os dois vetores, que nesse caso é de 50 newtons. Ao clicar em iniciar, percebemos que o carrinho irá se deslocar lentamente para a direita. Eu montei aqui um exemplo para resolver com vocês. O intuito desse exercício é calcular a resultante. Percebam que tem 4 vetores apontados para dois sentidos, porém todos eles estão na mesma direção. Vamos supor que todos os vetores estejam representando uma força. O primeiro vetor tem 10 newtons de força, o segundo tem 5 newtons, o terceiro tem 19 e o quarto tem 5 newtons de força. Primeiramente, vamos juntar os vetores que estão apontados para o mesmo sentido. Os vetores que estão apontados para a direita resultam em um total de 15 newtons. Os vetores que estão apontados para a esquerda resultam em um total de 24 newtons. Então, somando os vetores que estão no mesmo sentido e subtraindo com os vetores que estão em sentidos opostos, chegaremos à resultante de valor 9 newtons, apontado para o lado vencedor. No próximo vídeo irei explicar sobre a regra do polígono. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu gostei, se inscrevam no canal, comentem e até mais!